Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um EGCast. Nós estamos no episódio de número 30 com o tema A Lei da Liberdade. Meu nome é Rafael, aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje é a seguinte: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Aí uma resposta: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Isso aí é a pergunta 829 do Livro dos Espíritos. Olá, boa noite a todos também. Aqui é o Gaspar, diretamente de Itapema. E a nossa frase de hoje é a seguinte: a paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Muito bem, estamos aí com mais uma aula. Aulinha de número 30, né? Tá crescendo essa quantidade de aula, né? É verdade. Poxa, tá legal isso aí. Tema de hoje, então, a liberdade natural, a lei da liberdade. Né? Vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, sobre a liberdade que o ser humano tem, se é limitada, se é ilimitada, né? Sobre escravidão, vamos falar sobre liberdade de pensamento, né? E por aí vai, vamos fazer um apanhado geral sobre liberdade. Vamos só fazer nossa oração inicial para começarmos a aula, beleza? Tudo bem. Muito bem, vamos à nossa oração. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos nos concentrar um minutinho. Vamos pedir a Deus a sua luz, a sua paz. Senhor, iniciamos mais uma aula. Te pedimos novamente que esteja conosco, nos ajudando a transmitir tudo aquilo que nos propusemos a passar. Esteja junto de nossos ouvintes, iluminando também seus caminhos, suas mentes, para que consigamos tirar o máximo proveito que pudermos do estudo que vamos ter essa noite. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então vamos começar com os recadinhos que nós temos da nossa aula de hoje. Então temos um recadinho. Infelizmente, vamos ter que pular na semana que vem a aula da semana que vem. A aula de hoje, nós estamos gravando, ela vai ao ar lá no dia 20 de setembro, sexta-feira. Na aula que iria ao ar no dia 27 de setembro, nós vamos ter que pular ela, nós vamos ter que falhar. Eu vou estar de férias, vou estar viajando e não vamos conseguir gravar a tempo, não conseguimos deixar adiantado por questão de agenda e no nosso próprio dia a dia, né, pai? Sim. Não conseguimos deixar adiantado então a aula que eu estarei viajando. Então, no dia 27 de setembro a gente não vai ter a aula, ela vai falhar. Mas nós vamos voltar com a próxima aula lá no dia 5 de outubro, que é um sábado, certo? Certo, sem dúvida nenhuma. Então tá, opa, pode falar. Não, digo, falhamos uma semana, mas o trabalho continua, né? Ah, não, você não para, o nosso projeto é grande. Sem dúvida alguma. Tá? Então tá, esse é só o recadinho para todo mundo ficar ligado e saber o porquê que faltou aula na semana que vem. Eu gostaria de ler aqui, pai, um comentário que o Jardel nos deixou lá no blog. Pena que ele não deixou da onde ele é ou de que idade que ele tem, mas ele deixou o seguinte comentário referente à aula. Ele deixou comentário na aula passada sobre o bem e o mal, mas ele comentou o seguinte, assim, ó.
Vivemos em um mundo de provas e expiações, onde estamos passando por um mundo de regeneração. E aqueles que persistirem no mal, neste mundo de provas e expiações, esses não teriam mais a oportunidade de reencarnar. Gostaria de saber qual a fonte que fala sobre isso, se for possível. Então, desde já, obrigado e fique na paz de Deus e de Jesus Cristo. Então, eu respondi para o Jardel, já via blog, que nós tivemos 3 episódios falando sobre mundos habitados, sobre o planeta Terra e sobre mundos transitórios, que foram as aulas 24, 25 e 26. Lá todo mundo, no link do blog, consegue ter acesso aos PDFs das aulas, e nos PDFs tem, no finalzinho, toda a bibliografia referente a essas 3 aulas. Isso eu já tinha respondido para ele lá. Mas, Jardel, nós fomos atrás, o meu pai aqui deu a dica, tem mais 3 livros que não estão nessa bibliografia ali das apostilas, que vale a pena dar uma lida, que vai implementar a tua pesquisa. Um deles se chama Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O próximo seria Exilados por Amor, de Sandra Carneiro, pelo espírito Lúcius, e a continuação deste livro, que é O Jornada dos Anjos, também da Sandra Carneiro, ditado pelo espírito Lúcius. Vale a pena dar uma lida, tu vai encontrar bastante informação interessante nesses livros. Certo? Certo. Nestas obras, principalmente Transição Planetária, o espírito que ditou deixa muito claro, o nosso irmão Jardel, as condições dos espíritos que habitarão a próxima fase da Terra, que é o mundo de regeneração. São aqueles espíritos que já não estão tão voltados ao mal, que já estão com um sentimento mais nobre, que já estão mais preparados para viver em um mundo melhor. Aqueles renitentes ao mal, infelizmente, não terão mais chance mesmo. Esses terão que reencarnar em mundos mais primitivos, em mundos inferiores ao da Terra. Vão levar para esses mundos a sua experiência intelectual. Vão ajudar a desenvolver esses povos. E com isso vão também desenvolver o seu lado moral, né? Uhum. E nas outras 2 obras que você mencionou, que é o Exilados por Amor e Jornada dos Anjos, é uma história lindíssima de 2 espíritos que foram exilados do planeta Capella. Vale a pena ler, viu, Jardel? É muito interessante. Muito bem. Então é isso, né? É isso. Tá dado os nossos recadinhos. Vamos começar a aula. Para começar a falar de liberdade, eu acho que não tem melhor maneira do que começar conceituando o livre-arbítrio. O que tu acha? Com certeza. Fica à vontade, hein? Muito bem. Livre-arbítrio, eu vou dar o meu conceito pessoal, né? Eu não sei falar em palavras bonitas como está em vários textos que a gente leu, mas o livre-arbítrio é a faculdade que o indivíduo tem de determinar o seu próprio caminho, né? A capacidade que ele tem, por exemplo, ele tem duas opções de 2 atitudes diferentes, ele tem a capacidade de decidir para ele qual é a melhor, certo? Então ele tem o livre-arbítrio e a capacidade de decidir sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio caminho. É isso? É isso. Né? Eu sempre digo que o livre-arbítrio é um poder fantástico que Deus deu a cada um dos seus filhos, e esse poder ele nos deu e ele não interfere nele, porque até mesmo quando alguém comete o delírio de tirar a sua própria vida, está com isso utilizando o livre-arbítrio. Exercendo a sua liberdade, né? Exercendo a sua liberdade de decidir. Uhum. Entre, como você falou, 2 situações. Continuar vivendo ou não. Exato. Então veja que fantástico que é esse poder que Deus deu aos seus filhos, né, que é o livre-arbítrio, em que nos permite usar da nossa liberdade para agir da forma que bem entendermos. Uhum. Não importa que essa atitude vai nos prejudicar ou não. Não importa se essa atitude vai prejudicar alguém, um outro irmão nosso ou não. Não importa, nós podemos agir de acordo com a nossa vontade. Uhum. E com a nossa liberdade de ação. Ok, e deixa eu te perguntar, dá para dizer que é uma liberdade ilimitada?
a nossa liberdade não é ilimitada, né? Uhum. Não é ilimitada exatamente porque nós vivemos em um mundo social, dentro de uma sociedade, né? E quando se vive em sociedade, ela tem regras, tem normas, né? Tem leis, e que você tem que cumprir, você tem que entrar dentro daquela linha, como se diz, né? Sim. Então aí você não tem a tua liberdade absoluta, porque você tem que respeitar a liberdade do outro, porque tem normas para seguir, porque tem regras para seguir, tem certas coisas que não é permitido. Vamos exemplificar, num condomínio residencial, tem hora para fazer barulho. Até às 6 horas da tarde é possível se fazer barulho, tipo furadeira, som, coisa parecida. Após isso, não, é silêncio. Então eu não tenho a minha liberdade total de agir dentro do meu próprio apartamento, fazer qualquer tipo de coisa que prejudique o meu vizinho, aquele que está embaixo, aquele que está em cima. Uhum. Então é interessante, né? A gente acha que é livre, a gente acha, não, Deus realmente nos criou livres, né? Deus nos criou totalmente livres e destinados à felicidade. Mas aí é mais um conceito de respeito à liberdade do próximo, né? Do outro, sem outro. dúvida nenhuma, Em teoria, teoricamente, eu ainda assim tenho liberdade de ferir a liberdade do outro ainda. Né? Tem. Era esse ponto que eu queria tocar. Apesar de vivermos em sociedade onde há leis, onde há regras, ainda assim eu tenho livre-arbítrio de decidir, de cumprir essas regras ou não. Ou descumpri-la, né? Ou descumpri-las. Mas né? aí a gente fica sujeito a algumas sanções, né? Algumas sanções. A minha questão era mais sobre livre-arbítrio mesmo, entendeu? Sobre se somos ou não livres para tomar essas decisões da maneira como queremos. É tipo assim, livres no sentido de agir e de pensar, né? Isto. Então, a nossa liberdade absoluta, ela está no pensamento. Porque eu posso pensar o que eu quiser, da maneira que eu bem entender, da forma que eu bolar no meu pensamento, e ninguém interfere no meu pensamento. Então essa é uma situação, né? Uhum. O agir daí já muda. O agir é a situação em que a nossa liberdade ela acaba sendo tolhida exatamente pelas normas, pelas regras, né? Sim. Eu até posso agir, é lógico. Posso transgredir as normas e as regras, as leis. Mas aí então a gente fica sujeito a punições, sujeitos à lei, sujeito, dependendo da transgressão, a condenações, né? Uhum. Então isso fere então a minha liberdade, né? Sim. Deixa eu só colocar aqui. Eu estava lendo o nosso material e outros livros que a gente já leu, onde diz que a gente não tem ainda um livre-arbítrio, uma liberdade ilimitada. Que nossos espíritos são como crianças, frente à evolução, frente à eternidade que ainda temos pela frente. Imagina uma criança de 3 ou 4 anos. Ela já tem vontade própria de decidir sobre o que fazer e o que não fazer. A gente sabe disso. Mas ela não tem ainda a capacidade de dizer qual é o certo e qual é o errado. Ainda. Então ela tem uma liberdade, sim, tem uma liberdade, já tem consciência dos seus próprios pensamentos e quer decidir, mas é os pais que decidem por ela muitas vezes o que ela tem que fazer. Né? Eu penso que o espírito, na sua longa jornada até a felicidade plena, está passando por esse estágio. Nós, principalmente, que ainda estamos errando muito na nossa evolução. Temos sim o nosso livre-arbítrio, mas eu penso que Deus olha para nós como ainda meras crianças. Né? Dá uma certa liberdade, dá um certo poder de decisão sobre sua própria vida, mas ainda temos muito a evoluir. Né? O livre-arbítrio ele é progressivo, não é verdade? O livre-arbítrio é progressivo. É progressivo. À medida que tu evolui, você vai tendo mais liberdade para decidir sobre as coisas. Eu penso isso justamente acho que exatamente da visão da criança. À medida que tu amadurece,
você toma suas decisões ainda melhor do que tomaria quando ainda não estava tão evoluído. Até poderia dar um exemplo que é bem característico e fácil de a gente entender. Nós nascemos, nos primeiros momentos da nossa existência, nós somos 100% dependentes dos pais, da mãe principalmente, né? Exato. Então nosso livre-arbítrio é quase que zerado. Uhum. Quase que zerado. Então, como você falou, à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, o nosso senso de liberdade também vai crescendo dentro de nós. Nós vamos tendo a consciência daquilo que podemos e que não podemos fazer, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, vamos pôr assim, o determinismo, que começa quase com 100% no início da nossa vida, ele vai diminuindo e o livre-arbítrio vai tomando lugar. Exato. Agora veja que coisa interessante. Quando ficamos idosos, e grande parte dos idosos acontece exatamente como se estivesse nascendo. Uhum. Porque ele vai perdendo a liberdade de agir, de ação, porque já não tem mais condições de tomar aquela atitude, de tomar aquela liberdade, e passa a ser dependente dos filhos, dos netos. Então o homem, ele nasce dependendo dos seus pais e morre dependendo de alguém, que no caso é filhos, neto, ou que seja num local apropriado para idosos. Uhum. Então é interessante porque a liberdade que a gente achava que tinha na plenitude da nossa vida, com a idade a gente vai perdendo. Não perde a consciência, né? Não sabe exatamente o que é certo e o que é errado, mas não tem mais condições de agir sozinho. Mas aí é uma limitação física, né? Uma limitação física. Do próprio corpo que a gente tem aqui nesse mundo. Mas interfere na tua liberdade, né? Porque tu não pode sair sozinho, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Desse ponto de vista, sim, é verdade. Né? Uhum. Bom, nós podemos falar um pouquinho da liberdade de pensar, né? E da nossa liberdade de consciência. Aliás, já falamos agora que o único momento em que a nossa liberdade é absoluta é a liberdade de pensar, né? Uhum. Podemos pensar o que nós bem entendermos. Ninguém interfere no nosso pensamento. Pode ser coisas das mais absurdas possíveis. Estamos livres para exercer essa liberdade, né? O pensamento do homem, né, goza de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, quer dizer, que não há como lhe pôr barreira, não há como lhe impedir. Ninguém impede o pensamento de uma pessoa, né? Então é bem interessante. E a liberdade de consciência, que eu entendo que é o amadurecimento do homem, né, Rafael? À medida que você vai evoluindo, tu vai crescendo a tua educação intelectual e moral, a tua consciência se torna mais ampla, mais clara, mais cristalina. Então erramos muitas vezes porque somos, vamos dizer assim, somos cabeçudos. Mas já temos idade, já temos um certo amadurecimento para que tenhamos essa liberdade, essa consciência de tudo aquilo que é bom, que é ruim, de tudo aquilo que é nobre, que não é nobre, daquilo que me eleva ou que me derruba. Então a gente tem essa consciência muito clara, muito cristalina na nossa vida, e é uma liberdade, né, que, voltando um pouquinho atrás, usamos do nosso livre-arbítrio para tomar muitas vezes atitudes contrárias às leis, às normas, né? E aquilo que pode até nos prejudicar, pode até nos tirar a nossa liberdade, porque dependendo das atitudes que tomamos, nós poderemos responder perante a justiça dos homens, e esse responder implica necessariamente, muitas vezes, em ficar preso, né?
eu volto a bater no ponto que nós estávamos fazendo a analogia da criança em desenvolvimento. Somos nós, espíritos em evolução. A criança também, ela não tem ainda consciência plena do mundo em volta dela, né? E nós, no nosso ponto de evolução, também não temos ainda consciência plena do universo que está à nossa volta. Sem dúvida. Né? A analogia cabe muito bem. E à medida que essa criança vai evoluindo, ela vai crescendo, peraí, eu sei quem eu sou, sei para que estou aqui nesse mundo, trabalhar, entendeu? E eu acredito que o mesmo acontece conosco. Quando reencarnamos as primeiras vezes em povos mais primitivos, você tinha uma visão muito limitada do universo, do mundo à sua volta. Tu foi evoluindo, tu foi crescendo, tu já reencarna num mundo mais civilizado, num mundo mais evoluído. Eu nem falo de outros planetas, falo aqui mesmo, na Terra. Com certeza reencarnamos em tribos em que não tinham contato com civilização nenhuma, ou em épocas em que não tinha tecnologia nenhuma, e hoje já reencarnamos num mundo mais tecnológico, onde a informação é fácil, é de livre acesso, é instantânea. Então, também estamos evoluindo e também estamos tomando consciência do mundo à nossa volta. Né? Então, essa liberdade de consciência a gente vai adquirindo com o passar do tempo, com o passar das reencarnações, né? Sem dúvida nenhuma. Então, tudo que a gente estuda, que a gente fala, ela cai, parece assim que numa vala comum, mas é verdadeiro que está ligado ao nosso adiantamento moral, né? A liberdade de consciência também está intimamente ligada ao nosso evolução moral, né? Mas tem uma outra liberdade, Rafa, que já foi muito comum em tempos passados, que era a danada da escravidão, né? Sim. E a escravidão, com a pergunta que você leu no início da nossa aula, em que nenhum homem é dado o direito de subjugar a outro homem, sim, né? Sim. Nenhum homem tem a propriedade de outro homem. Isto no passado era uma crença comum. Principalmente os povos dominados eram feitos escravos. Mas não vou dizer que fosse uma cultura, mas era a maneira como eles encaravam, como eles entendiam que o homem poderia ser escravizado uma vez que foi dominado, uma vez que foi vencido nas guerras, nas lutas. Como também nem era necessário guerra, né? A escravidão que aconteceu nos Estados Unidos, a escravidão que aconteceu no Brasil, aonde os homens iam lá na África e praticamente caçavam os coitados dos nossos irmãos e traziam das formas mais subhumanas possíveis, tanto que a grande maioria dos navios negreiros, a maioria daqueles povos, daquelas pessoas morriam, porque eram jogados lá nos porões, né, feito animais, sem higiene nenhuma, então era uma escravidão terrível. Mas graças a Deus esse tipo de escravidão já faz parte da história do passado, né? Era o que eu ia comentar. Como a gente está evoluindo, estamos crescendo espiritualmente, como você falou, a escravidão sempre fez parte da história do homem. Desde milhares de anos antes de Cristo, né, havia escravidão. Nossa história mais ferida, mais recente é aqui no Brasil, que aboliram a escravidão em 1888. Então desde lá a gente acha que não há mais escravidão no país, pelo menos não como era, né, antigamente. Ainda temos, infelizmente, a gente vê aí casos de trabalho escravo no norte do país, né, a gente vê no jornal de vez em quando estão falando sobre esse assunto, mas são muito poucos. Penso que no mundo inteiro, perto do que era, do que foi, estamos, que nem você falou, a quase nada de trabalho escravo, de gente sendo subjugada por outras pessoas, né? Mas eu penso assim, sabe, Rafa, a escravidão no sentido exato da palavra, ela já não existe mais. Mas o tolimento da liberdade dos povos ainda é de uma forma muito assintosa
no nosso planeta quando se vê países como na Síria, que está acontecendo aquele movimento social, onde os habitantes daquele país estão se insurgindo contra o governo, porque não aguentam mais a opressão, não aguentam mais a maneira como os governos conduzem o seu povo. Uhum. Todo o Oriente Médio, a grande parte do Oriente Médio, né, povos de cultura muçulmana, são regimes de força, e isso representa um tolimento da liberdade. Mas aí, deixa eu só fazer um parênteses, a gente confunde um pouco, chega a misturar da escravidão física, como eu estava tratando, com a falta de liberdade de pensamento. É a tentativa do homem de tolher o pensamento do outro, neste caso, desses países. Sem dúvida nenhuma, porque eles não têm liberdade para nada, né, Rafael? Uhum. Por exemplo, sabemos que em muitos países de cultura muçulmana, eles não podem ter uma parabólica, eles não podem ver programas de televisão de outros continentes. A internet é limitada. A internet é limitada. Uhum. Por quê? Porque se o governo liberar para que eles vejam o que acontece no mundo, se tiverem a internet liberada, eles vão perceber que o mundo é diferente daqueles que eles vivem. Exato. Né? Que existe um mundo lá fora que é muito melhor do que aquele que eles vivem. Então, na verdade, assim, não é uma escravidão, mas é um tolimento quase que total da liberdade das pessoas, né? Não vamos muito longe. Na época da Inquisição da Igreja, era um pensamento parecido com esse. Né? A Igreja, ela não admitia, aqui novamente com todo respeito, mas naquela época ela não admitia que houvesse pensamento contrário ao dela. Né, de maneira nenhuma. Então, qualquer um que tivesse um pensamento contrário à Igreja morria na fogueira. Né? Não tinha. E é isso que ocorre nesses países hoje. Os governos, como a Igreja naquela época, para manter o poder, eles não permitem que o seu povo pense por conta própria. Então, tem que pensar como eles querem que pense. Isso é tolimento de liberdade de pensamento. A tentativa, né, de tolir a liberdade de pensamento. E eles não conseguem, é impossível isso, né, como nós já comentamos. O pensamento é livre, o pensamento é impossível de você tirar essa liberdade. Né? É verdade, você veja que, falando dos países lá do Oriente Médio, quantos países já o povo se insurgiu e derrubou os governos, como é o caso do Egito. Sim. Né? E por quê? Porque, como você falou, o pensamento não tem como ninguém tolher essa faculdade. Ele é inerente ao espírito, e o homem pensa. E se ele pensa, ele mais tarde ele vai agir. E a ação é isso que está acontecendo naqueles países. O povo cansou de ser manipulado, o povo cansou de não ter liberdade, né? Exato. Vamos exemplificar, por exemplo, Cuba. É uma ilha pequena, mas é uma ilha que é pobre, que não tem progresso nenhum, que os governos totalitários conduziram aquele país a quase nada. Uhum. Por quê? Porque não deixaram o seu povo pensar, não deixaram o seu povo agir. Tem que pensar e agir de acordo com o pensamento do governo. Mas isso um dia vai acabar, como já está terminando em outras nações, né? O povo cansa. Como acabou a Inquisição, vai acabar também no resto do mundo, né? Vai. Olha, vamos imaginar no tempo da Cortina de Ferro, que eram os países que faziam parte da Rússia, né? Uhum. Quem que ia imaginar que a Rússia ia se diluir como se diluiu, desmantelar todo aquele complexo? Quantos países se criaram ali em volta? E aquele governo totalitário acabou se desmanchando, né? Sim. Por quê? Porque o homem progride, porque a lei de Deus é esta. Deus não nos criou para sermos escravos, Deus não nos criou para sermos
manipulado por outros homens. Sim. Deus nos criou para sermos livres. Lógico que, como falamos, a nossa liberdade ela não é ilimitada, mas é uma liberdade para que você possa conviver em sociedade. E aí todos exercem essa liberdade, todos respeitam uns aos outros, e é dessa forma que se vive, né? Dessa forma que o mundo vai para frente, como se diz, né? Sim, sim, com certeza. Só para comentar, assim, qualquer sensação de tanto liberdade física quanto de pensamento, quem impõe isso, claro, vai ter a justa... vai ter que reparar isso mais cedo ou mais tarde, né? Da maneira mais justa possível. Eu só queria comentar que isso muda um pouco quando na cultura do planeta, na cultura do ser humano, a escravidão era algo natural. Quando o homem achava que aquilo era parte do natural e não tinha noção do quão era errado aquilo. Claro, sim, vai ter que recuperar, vai ter que resgatar, mas talvez de uma forma mais amena do que aquele que sabe que está errado, como hoje, num planeta evoluído, numa época muito mais evoluída, ainda assim impõe uma escravidão ou física ou de pensamento, né? Tu errar sabendo que está errado é muito pior, né? Tu vai pagar isso de uma maneira muito mais bruta, né? Sem dúvida nenhuma, porque quando eu erro sabendo que estou errando, não tenha dúvida nenhuma que a lei será bem mais rigorosa. Uhum. É a lei de ação e reação, né? Toda ação gera uma reação. Sim. É lei de causa e efeito, né? Que é a mesma coisa, né? Eu até acho que, eu não sei se vale a pena, pro pessoal que está nos ouvindo, dá uma pesquisada no Livro dos Espíritos a partir da questão 829, que fala exatamente sobre escravidão. Tá? A 829 foi a pergunta que eu li de entrada, e a 830 fala exatamente isso que eu estava comentando agora. Né? Sim. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, se é censurável ou não as pessoas que praticaram aquela escravidão. Vale a pena dar uma lida, bem interessante, todo o capítulo sobre escravidão lá no Livro dos Espíritos. Na continuidade lá dessas perguntas, a partir da 843 fala sobre livre-arbítrio. Então, quem for dar uma estudada, vai em frente, vai lendo essas perguntas, vai lá na 843, também fala muita coisa sobre livre-arbítrio. Uhum. Liberdade é um termo muito amplo, né? É um termo muito que geraria assim, muita conversa, muita explicação. Mas o importante é a gente saber que Deus nos criou livres. Isso é importante. Eu sou livre. Uhum. Eu tenho livre-arbítrio. Tenho a liberdade de ação, tenho liberdade de consciência. Não importa se o que eu estou pensando ou a ação que eu estou tomando é prejudicial ou não, para mim ou para outrem, mas eu tenho a liberdade. E a gente, tendo essa consciência, sabendo que somos livres, sabendo que eu tenho o direito de pensar aquilo que eu bem entender, se torna até mais fácil para a gente promover a nossa evolução moral. Porque eu posso pensar pelo lado ruim, mas eu posso muito bem estar pensando em coisas boas, em coisas nobres. Eu posso muito bem usar o meu livre-arbítrio para ir em busca de literatura que me esclareça toda essa questão de escravidão, de liberdade, de consciência, de pensar, de agir. E a literatura espírita tem um vasto material aí que deixa as pessoas bem instruídas a respeito, né? Sim. Um ditado popular e que cabe muito bem onde a gente está, nesse ponto que a gente está comentando sobre liberdade, qual é o limite da tua liberdade, qual que não é aquele famoso, né? O limite da tua liberdade vai até onde começa a do próximo. Né? Não, sem interferir na do outro. Jamais, né? Ultrapasse a liberdade do próximo e você vai estar sempre dentro do limite aceitável de liberdade e dentro do cumprimento de regras de uma sociedade. É a melhor maneira de saber até onde vai a tua liberdade.
Sem dúvida. Só um comentário a respeito da lei de liberdade, porque a gente já falou em aulas anteriores sobre a lei natural, né? A lei divina e a lei natural. Sim. E das leis divinas, que são 10, a lei de liberdade é a primeira. Então nós temos pela frente aí mais 9 leis que a gente vai estar falando, né? A próxima é a lei do progresso, depois a lei de justiça, de amor e caridade, que é a última, a mais importante. Enfim, são as 10 leis divinas que a gente vai estar em 10 aulas aí comentando sobre cada uma delas, né? Com o passar do tempo aí nós vamos estudando cada uma para tentar entender um pouco mais, né? Sim, sem dúvida. A gente só consegue praticar aquilo que a gente entende. Isso é verdade. Isso é um fato. Muito bem, então podemos encerrar nossa conversa de hoje? Muito bem, podemos sim. Acho que conseguimos dar uma boa estudada no tema liberdade, né? Então, meus queridos irmãos, vamos encerrar agora a nossa aula e vamos fazer a nossa prece final. Então, neste momento, eu convido a todos para que, cerrando os seus olhos físicos e elevando o pensamento ao nosso Pai Maior, a esse Deus de amor, de paz e de justiça, a esse Deus que nos criou livres e destinados para a felicidade, para dizer a Ele nosso muito obrigado. Obrigado por tudo, Pai, tudo que tem nos dado. Tudo que somos, tudo que temos, nós devemos a Ti. A Jesus, o Mestre dos Mestres, a luz que seguimos. Esta luz que nos orienta, que nos mostra o caminho, que nos possibilita condições para que um dia possamos estar junto do nosso Pai Maior. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. E assim então, em Teu nome, Mestre e amigo, em nome do nosso Pai Maior, de todos os espíritos amigos que nos acompanham, que nos assistem, do anjo protetor de cada um de nós, nós encerramos a nossa aula dessa noite. Como sempre, Mestre amigo, rogamos a Ti, que a Tua paz e o Teu amor esteja dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, finalizamos a aula de hoje. O tema da nossa próxima aula vai ser a Lei do Progresso, certo? A Lei do Progresso. Voltando a lembrar, a nossa próxima aula irá ao ar... essa aula de hoje está indo, né? Que vocês estão ouvindo na sexta-feira, dia 20. E a Lei do Progresso vai ao ar no dia 5 de outubro, no sábado, certo? Certo. Então tá. Fica aqui meu boa noite para todos e até a próxima. Da minha parte também uma boa noite. Ao Rafa uma boa viagem, umas boas férias e que Deus esteja sempre contigo, meu filho. Muito obrigado, amém. Boa noite a todos e fique com Deus. Até mais.